A história começa depois que 3 guerreiros, Eric, Goran e Luck, acabaram de terminar uma batalha gigantesca. Eric se pergunta se tudo acabou, e Goran confirma que os demônios recuaram. Eles não derrotaram o Rei Demônio, mas o deixaram bem machucado. Eles arrancaram um braço dele, então Eric duvida que o Rei Demônio vá tentar algo por um tempo. Isso significa que os 3 finalmente poderão ir para casa. Luck está um pouco distraído, pois está obcecado com o braço decepado do Rei Demônio e se pergunta se pode convertê-lo em mana. Luck está pensativo sobre como fazer isso, e Goran aponta que é por isso que Luck nunca consegue uma namorada. A longa batalha finalmente acabou, então o cara está pronto para se despedir dessa dimensão sombria. Eric está um pouco chateado porque perdeu o nascimento do filho, e Goran teme que sua filha tenha esquecido como ele é. Luck diz que as preocupações nunca acabam quando se tem família, então ele continuará solteiro. Goran diz a ele que ter uma família esperando por você é algo maravilhoso, e é por isso que ele e Eric conseguiram continuar lutando. Eles dizem a Luck que ele deveria se apressar e formar sua própria família, mas o momento deles é arruinado. Uma horda enorme de demônios aparece, e Goran não acredita que ainda haja tantos. Goran e Eric são heróicos como sempre, declarando que é hora de partir para a destruição. Infelizmente, Luck sabe que eles já estão exaustos da batalha. Eles nunca sobreviveriam a um confronto direto, então Luck tem que bolar um plano. Ele diz aos caras para deixarem tudo com ele para que possam escapar, e ele cria vários círculos mágicos. Os caras não acreditam no que ele está dizendo e se recusam a deixá-lo para trás. Luck tem que lembrá-los que o Rei Demônio ainda não foi derrotado. Assim que ele se levantar novamente, eles precisarão da força do herói. Goran diz que isso não tem nada a ver com ele como um simples guerreiro, então ele também ficará para lutar. Luck o impede e o lembra que ele tem uma família esperando por ele. Luck não espera pela resposta deles e simplesmente usa a magia da terra para separá-los e mantê-los fora de perigo. Os caras dizem para ele cancelar o feitiço porque se recusam a deixar Luck sozinho. Luck não os ouve e, em vez disso, pensa sobre o porquê de estar fazendo isso. O cara diz que suas famílias eram o que o sustentava na batalha, e para Luck, esses 2 caras são como família. Ele promete que os alcançará em breve e os lembra que eles sabem o quão teimoso ele pode ser. Tê-los por perto seria muito distrativo, então Luck implora para que eles vão. Eric e Goran sabem que nenhum humano poderia sobreviver a uma batalha como essa, e se eles partirem agora significaria o fim da vida de Luck. Os caras tentam desesperadamente quebrar a barreira, mas Luck finalmente os envia embora, e eles só podem dizer para ele não perder a vida. Com seus amigos seguros, Luck se vira para enfrentar os demônios. Ele os provoca enquanto prepara um feitiço, e diz a eles que não será fácil passar por ele. Momentos depois, vemos que Luck derrotou uma montanha de demônios, mas eles continuam vindo. Luck mal consegue respirar neste ponto, pois atingiu seu limite. Infelizmente, as coisas só pioram para ele, pois ele é capturado por um general demônio. Ele usa uma habilidade nele, e Luck percebe que sua força vital está sendo absorvida. É um movimento chamado Toque de Dreno, e também leva a maior parte de sua mana. Luck está em péssimas condições, mas consegue virar o jogo contra o demônio. De alguma forma, ele usa o Toque de Dreno de volta nele, e destrói o general demônio. Luck explica que sua habilidade de aprendizado permite que ele pegue qualquer feitiço que seja usado contra ele. Ele está aliviado porque o pouco tempo que acabou de ganhar permitirá que ele recupere sua saúde e reabasteça sua mana. Luck encara a horda gigante de demônios e declara que sente que poderia lutar por anos. Algum tempo depois, vemos que Luck ainda está na mesma batalha, e ele se pergunta quanto tempo está lutando. Já se passaram pelo menos alguns meses, mas Luck perdeu a noção do tempo. Ele tem lutado contra demônios sem parar a cada segundo do dia, sem uma única pausa. Sempre que sentia sono, ele simplesmente lançava um feitiço em si mesmo chamado Marionete. Ao usar esse feitiço, seu corpo continuaria lutando enquanto ele dormia. Fazer isso por tanto tempo faz com que Luck sinta que não é mais humano. Meses depois, Luck fica em choque ao se perguntar se finalmente derrotou todos os demônios. Infelizmente, a batalha não acabou, pois um ataque quase o eviscera. Veio do Rei Demônio, e Luck diz que a besta finalmente se recuperou. Luck achou que levaria vários anos, mas está feliz por acabar logo com isso. Luck decide lutar de perto para impedir que o Rei Demônio use sua magia de fogo. Ele tenta usar o Toque de Dreno, mas não funciona, e o Rei Demônio o atinge com uma lâmina amaldiçoada. Esta ferida é mais séria do que Luck pensava, então ele precisa se recuperar logo. Infelizmente, Luck tem que bloquear um ataque e isso estilhaça sua espada. Luck está em uma situação ruim, mas ele lembra a besta que ele é um feiticeiro, então ele não precisa de uma espada. Luck lança um feitiço chamado Fogo Infernal Aprisionador, e ele envolve o Rei Demônio em chamas. Luck sabe que não pode desperdiçar essa oportunidade, então ele a segue com um Toque de Dreno. Isso faz parte de seu plano, porque o Rei Demônio está muito ocupado se defendendo do fogo infernal para fazer qualquer coisa sobre o Toque de Dreno. Luck diz ao demônio que é hora dele escolher. Ele pode deixar o fogo infernal queimá-lo até virar carvão, ou pode perder toda a sua força vital. Luck ri como um maníaco, pois ambos os seus feitiços funcionam em plena potência. Momentos depois, Luck emerge dos escombros, e ele se pergunta se realmente conseguiu.
Ele puxa a espada do Rei Demônio do chão e celebra sua vitória suada. Lucky retorna à superfície com suas roupas esfarrapadas depois de todo esse tempo, e ele se pergunta onde está. Ele decide seguir uma estrada próxima, porque pelo menos o levará a algum lugar. Infelizmente, Lucky está sem dinheiro, e seu cartão de aventureiro queimou na luta. Eventualmente, Lucky chega ao que ele acredita ser a capital real. Alguns guardas o avistam e dizem para ele parar, e Lucky não consegue entender o que há de errado. Lucky está sem a maior parte de suas roupas, então os gentis guardas lhe dão algo para vestir. Lucky decide começar passando na casa de Goran, e ele fica maravilhado com quão enorme ela é. Um mordomo pergunta se pode ajudar, e Lucky diz que gostaria de ver Goran. O mordomo pergunta se Lucky tem hora marcada, mas ele não tem. Infelizmente, o mordomo não pode deixá-lo entrar sem uma, e ele assume que Lucky é apenas mais uma pessoa fingindo conhecer Goran. Lucky insiste que está dizendo a verdade, mas o mordomo o expulsa. Lucky diz que irá à guilda em vez disso para que possa ter seu cartão de aventureiro reemitido. Em seu caminho, Lucky nota uma estátua de pedra que não estava lá antes. É uma estátua de um belo feiticeiro, então Lucky pergunta a um transeunte quem é. O transeunte não acredita que Lucky não saiba, mas ele supõe que ele acabou de chegar do interior. Ele explica que é uma estátua do grande santo Lucky. Lucky fica surpreso ao ouvir seu próprio nome, e o transeunte explica que Lucky foi um grande herói. 10 anos atrás, ele segurou uma horda de demônios sozinho dentro de uma fenda dimensional. Seus esforços salvaram o mundo inteiro, então agora ele é lembrado como um grande herói e um grande sábio. Lucky percebe que isso significa que todos pensam que ele morreu há 10 anos. É só agora que Lucky entende que ele estava lutando lá embaixo por uma década inteira. Lucky vai para a guilda de aventureiros, e um aventureiro tenta arrumar briga com ele. Lucky o ignora, o que realmente chateia o cara, mas isso não importa. Goran chegou, e ele fica muito emocionado quando reconhece Lucky imediatamente. Ele não hesita em agarrar nosso herói e o leva para outra sala. Goran fica muito feliz em ver que Lucky voltou vivo, e Lucky nota que Goran não envelheceu. Goran admite que envelheceu porque 10 anos inteiros se passaram. Goran então pega um pouco de comida para nosso herói, e ele devora. Ele come como um animal porque não come nada há 10 anos. Ele conseguiu toda a energia de que precisava usando o toque de dreno, mas seu estômago esteve vazio todo esse tempo. Goran diz a ele para não exagerar na comida sólida depois de um jejum tão longo, então ele pede um mingau de arroz em vez disso. Goran fica sério porque não acredita que Lucky sobreviveu àquela terrível bagunça. Lucky explica que aprender a usar o toque de dreno fez uma grande diferença. Nesse exato momento, alguém chega com um mingau de arroz, e é na verdade Eric. Eric fica muito emocionado porque está feliz em ter Lucky de volta, e Lucky não acredita que ele tenha que lidar com 2 caras de meia-idade chorando. Eric pausa por um momento e aponta que algo está antinatural. Lucky não envelheceu nada, e Goran jura que ele parece mais jovem. Lucky diz que é ridículo no começo, mas ele fica chocado ao ver que ele realmente ficou mais jovem. Lucky supõe que deve ter sido porque ele absorveu muita força vital do Rei Demônio com o toque de dreno quando o derrotou. Os caras nunca ficaram tão surpresos em suas vidas inteiras porque não sabiam que Lucky derrotou o Rei Demônio. Lucky explica que o Senhor Demônio reviveu e apareceu novamente. Eric revela que todo o reino tem reforçado seu exército em antecipação à recuperação e invasão do Rei Demônio. No entanto, agora que Lucky já o derrotou, eles devem uma recompensa a Lucky. Goran chama Eric de Vossa Majestade, e Lucky fica chocado ao saber que Eric é agora o rei. Lucky se pergunta como isso aconteceu, então Eric explica. O rei anterior sentiu que Eric merecia por ter repelido o Rei Demônio. Quanto a Goran, ele é agora o grão-mestre da guilda de aventureiros. Esses dois se deram muito bem, e Goran aponta que Lucky é agora um salvador e um grande sábio. Seu título completo é um supremo feiticeiro, Arquiduque Lucky Franzen. Lucky não acredita porque ele nem é nobre, e ele não sabe quem é Franzen. Eric explica que ele queria recompensar o serviço de Lucky, então ele lhe deu um título nobre. Foi a primeira coisa que ele fez depois que a estátua foi construída. Lucky pergunta sobre a estátua, e Goran acha que ela ficou muito boa. Lucky admite que parece muito melhor do que ele realmente é. Eric explica que o escultor nunca conheceu Lucky, então ele apenas a fez com base no que Eric e Goran lhe disseram. Lucky diz que está surpreso que os outros nobres não tenham feito um escândalo quando Eric o tornou um deles. Eric aponta que Lucky não tinha família, e todos acreditavam que ele estava morto, então não foi um problema. Isso faz Lucky se perguntar se o seu retorno vivo causará problemas agora. Lucky decide que eles não devem mudar a história oficial, que ele está morto. Eric pergunta o que ele fará agora, então Lucky diz que esta é uma boa oportunidade. Ele vai começar do zero como aventureiro. Momentos depois, vemos que Goran deu um novo cartão de aventureiro ao nosso herói. Ele explica que eles usaram um feitiço de mascaramento de informações, então apenas o nome Loki aparece. Loki se pergunta de onde veio o nome Loki, e Goran explica que seu nome real é na verdade Luklok Franzen. Seu primeiro trabalho como um feiticeiro supremo de Rank S está oculto, então apenas seu segundo trabalho de guerreiro de Rank F aparece. De agora em diante, ele será conhecido como Loki, o guerreiro de Rank F.
Goran se pergunta se Locke ficará entediado começando do zero porque ele poderia estar lutando contra inimigos muito mais fortes. Locke aponta rapidamente que ele já lutou contra muitos inimigos fortes. Mais tarde, o mordomo pede desculpas a Locke por ter sido tão rude com ele, e vemos que uma garota os avista. Locke diz que tudo bem porque ele não estava muito apresentável na época. Locke então vai para a guilda de aventureiros e fala com uma recepcionista chamada Aroni. Ele diz que gostaria de pegar um trabalho de extermínio de goblins sozinho. Aroni o adverte que é perigoso para um novato fazer um trabalho de extermínio de goblins sozinho, então ela não pode recomendá-lo. Locke sabe disso, mas pensa em como ele ficaria bem porque ele é realmente de rank S. Aroni explica que não é incomum que novatos morram porque subestimam os goblins. Ela mais uma vez diz que não pode recomendar um trabalho para ele. Nesse exato momento, um mago chamado Dario se oferece para deixar Locke ir com ele e seu grupo. Eles também são aventureiros de rank F, e eles poderiam usar alguém na linha de frente. Aroni acha que é uma ideia maravilhosa, e ela aprova antes mesmo que Locke possa recusar. Locke concorda relutantemente porque ele acha que é importante treinar novatos também. Lá fora, Ryu se apresenta e revela que pode usar bola de fogo. Ele então apresenta sua irmã mais nova, Ginny, que cuida de todas as suas necessidades de arquearia. Locke então se apresenta como um espadachim, e eles partem. Sua jornada começa e nós os vemos em vários locais. Kate então expõe tudo o que eles sabem sobre os goblins. Ela explica o que foi roubado e onde a cerca foi danificada para que eles possam descobrir de que direção os goblins vieram. Com base nas faixas de habitat dos goblins, eles determinam onde fica sua toca. Com todas as evidências, Genei determina que há cerca de 10 goblins. Genei rastreia os goblins olhando suas pegadas, e Locke pensa em como ela é uma batedora bem severa. Ela se apega à caçada e é perspicaz, então ela não parece uma F. Frank para ele. Mas a Locke também percebe que ela subestimou a quantidade de goblins. Isso porque ela não viu as pegadas camufladas. A Locke pensa que os goblins não são espertos o suficiente para esconder as pegadas, então deve ter algum outro monstro liderando eles. A Locke quase conta pro Ginny sobre isso, mas ele decide não contar. Ele pensa que você não treina alguém contando tudo de antemão. Dá para aprender muito com o fracasso, especialmente quando se é jovem. No entanto, agora que ele decidiu não contar, a responsabilidade é dele. Ele olha para os jovens aventureiros e promete não deixar que as vidas deles acabem. Eventualmente eles chegam à toca, que parece uma velha mina. A Locke diz que isso parece ruim, mas os irmãos não entendem por quê. O Wario aponta que os goblins são noturnos, então eles deveriam atacar enquanto ainda é dia. A Locke toma a frente e manda a Guinea dar fogo de cobertura e guardar a retaguarda assim que entrarem. Ele também manda o Wario economizar a magia dele o máximo possível. O grupo entra e eles imediatamente começam a eliminar goblins. Eventualmente eles estão exaustos depois de derrotar mais de 30 deles. A Ginny aponta que isso é muito mais do que esperavam, então a Locke explica que matilhas assim são frequentemente lideradas por um hobgoblin. O Wario está quase sem magia, e a Ginny só tem 3 flechas sobrando, então o Wario decide que eles deveriam recuar. A Guinea quer continuar, mas o Wario diz que é muito perigoso porque eles estão com pouca magia e flechas. A Locke gosta de ver essa liderança do Wario porque concorda que é uma boa ideia ir embora. Nesse exato momento, eles ouvem um barulho aterrorizante e veem que vem do Lord Goblin. A Locke acha estranho porque o jeito que os goblins roubam gado aos poucos significa que alguém está dando ordens sistemáticas para eles. Isso sugere um certo nível de inteligência, mas a Locke não sente nada disso vindo do Lord Goblin. Isso só pode significar que deve haver algo mais dando as ordens. Nesse instante, uma garota misteriosa aparece para atacar o Lord Goblin. Ela manda ele sair do caminho dela, ou ele vai se arrepender. A garota continua atacando o Goblin e ela consegue acertar um golpe. Infelizmente o corte não foi profundo o suficiente, então mal causou dano. Nossos heróis a observam maravilhados, e ela os nota. Ela diz a eles que se eles conseguem se mover, então essa é a chance deles de escapar. A Locke imediatamente ordena que Ario e Genie escapem, então eles começam a correr. O Ario se preocupa com a Locke, mas a Locke apenas diz para eles ficarem atentos a ataques surpresa de Goblins. Eles escapam, e a Locke fica impressionada com o Ario porque sabia que eles só atrapalhariam. Enquanto isso, a garota luta para enfrentar o Lord Goblin e a Locke se pergunta se ela precisa de ajuda. A garota achou que ele tinha fugido, mas a Locke diz que não há necessidade dele fazer isso. A garota diz para ele fazer o que quiser, mas ela não precisa da ajuda dele. Ela continua seu bombardeio de ataques, e a Locke observa atentamente. Ela analisa a luta e diz para a garota que ela está perdendo. Ela se sente insultada porque ele está insinuando que ela é mais fraca que essa besta. A Locke explica que estava falando da espada dela. A garota não sabe o que ele quer dizer, então ela fica chocada quando a espada dela se quebra em pedaços. A Locke se pergunta se ela quer ajuda agora, mas ela mais uma vez recusa. Ela manda Locke seguir os amigos dela e ir embora. Ela saca outra arma para outro ataque, mas o Goblin simplesmente a joga para longe. Ela está em apuros agora, então a Locke declara que parou de perguntar. É claro que ela vai perder, então ele vai derrubar a besta sozinho. A besta solta um rugido aterrorizante e a garota mal consegue suportar.
A Lucky diz pra besta que ela é barulhenta demais e ele a fatia em pedaços com um único ataque. A garota fica atordoada e a Lucky pergunta se ela está bem. Ela só consegue se perguntar quem é nosso herói e se apresenta como Saya. Ela é filha de Dantin, o chefe da tribo leste dos Bestialoides. A Saya é grata por ele tê-la resgatado do perigo e pergunta o nome dele. A Lucky declara orgulhosamente que ele é apenas um aventureiro de rank F que estava passando. A Sai tem certeza que ele está mentindo, mas a Lucky mostra o cartão de aventureiro dela. Ela percebe que ele realmente é rank F, mas não consegue entender por que ele tem tanto orgulho disso. O que é ainda mais estranho é que a força dele não é nada do que se veria de um rank F. A Lucky simplesmente diz que é uma longa história e se pergunta qual o rank dela. A Sai explica que ela é rank B e está envergonhada por ter mandado a Lucky fugir antes. Ela está realmente envergonhada, mas a Lucky aponta que ela só fez isso porque achou que ele era um iniciante. Ele diz que ela tomou a decisão certa e se apresenta formalmente como Lucky. Ele então se pergunta o que espreita mais fundo dentro da masmorra. A Saya se assusta e ele aponta que deveria haver peixes muito maiores aqui do que um Lord Goblin. A Saya está obviamente escondendo algo e age como se não soubesse o que ele quer dizer. A Lucky aponta que antes, a Saya chamou o Lord Goblin de subordinado. Isso fez perceber que deve haver um inimigo mais forte em algum lugar. A Saya hesita em dizer qualquer coisa, então a Lucky diz que ela não precisa contar para ele. Ele começa a ir mais fundo na masmorra, e ela se pergunta para onde ele está indo. A Lucky explica que ele foi contratado para exterminar goblins. No entanto, se houver uma ameaça maior, então ele tem que cuidar disso pelo bem das vilas próximas. A Seiya fica atordoada, e a Lucky diz que vai derrotar o que quer que esteja esperando. A Seiya diz a ele que este não será um inimigo que ele poderá derrotar tão facilmente. Ela revela que o que eles estão enfrentando é um Lorde Vampiro. A Lucky pensa que Lordes Vampiros têm vitalidade anormalmente alta. Eles também podem se transformar em morcegos ou névoa. Ela sabe que é uma besta problemática, e aponta que será muito para Saya lidar. Ela se pergunta por que ele diria isso, então ele a lembra que ela nem sequer conseguiu arranhar o Lord Goblin. A Saya não pode negar isso, mas ainda diz que não pode se dar ao luxo de fugir. A Lucky aceita isso e diz a ela que ela pode ir com ele. A Saya se pergunta se ele quer saber por que ela não pode recuar, então ele pergunta se ela quer que ele pergunte a ela. Ela não quer, então a Lucky simplesmente diz que não vai. A Seiya explica de qualquer forma que a tribo dela caça vampiros por gerações. Há um tempo atrás, eles estavam lutando contra vampiros, e eles tinham reduzido a apenas um. No entanto, depois que o pai dela ficou gravemente ferido, eles acabaram deixando o último vampiro escapar. Aquele único fugitivo por acaso era um vampiro senhor. A Seiya diz que foi a falha da tribo dela que ele escapou. É por isso que é seu dever como filha do chefe restaurar a honra da tribo dela. A Seiya revela que ela está perseguindo este Lorde Vampiro por vários meses. Agora ela finalmente sabe onde ele está, então ela não pode voltar atrás. A Lucky se pergunta se é contra as regras para ele ajudá-la a derrotar o vampiro e restaurar a honra da tribo dela. A Saya explica que não é, e a honra será restaurada mesmo com a ajuda dele. Ela ainda acha que ele deveria voltar, porque é muito perigoso. A Lucky apenas oferece emprestar a espada dela, porque ela não pode lutar sem uma arma. Ela se pergunta o que ele vai usar, então a Lucky declara que ele é poderoso, mesmo desarmado. A Saya agradece nosso herói e pega a espada. No fundo, ela percebe que ele está dando a espada para ela, para que ela possa ser quem abate o Lorde Vampiro. É um gesto realmente gentil, e ela assume que ele está apenas blefando sobre lutar desarmado. Segundos depois, ela descobre que nosso herói não mente. Ele oblitera completamente 2 goblins com um chute e um soco. Ele esmaga as caras deles, e a Saya percebe que ele realmente é forte mesmo sem uma arma. A Lucky concorda, e pensa em como ele na verdade começou como um feiticeiro. Ele costumava estar em um grupo com Eric e Goron, que eram insanamente fortes. É por isso que ele ficava disparando magia da retaguarda, mas ele ainda era rank S. Então ele passou 10 anos lutando contra uma horda de demônios e o Rei Demônio, então suas artes marciais melhoraram rapidamente. A Lucky está pronta para atacar o trono, e a Saya está bem ali com ele. Eles arrombam a porta, e o Vampiro Senhor os reconhece. Ele chama a Saya de cachorrinha e diz que ela está se achando. A Saya manda ele calar a boca porque ele está encurralado. Ela jura derrubá-lo, mas o Lorde Vampiro não se impressiona. Ele aponta que foi preciso toda a força do pai dela só para arranhá-lo. Ele diz que a Saya é ainda mais fraca que o pai dela, então ela não tem chance de vencer. A Seiya fica furiosa, mas isso só irrita o vampiro. Ele declara que por mostrar os dentes para ele, será a última coisa que ela fará. Nesse exato momento, a Lucky percebe o que o vampiro estava fazendo. Ele estava fazendo a matilha de goblins parecer pequena, para que pudesse atrair aventureiros para o fundo da masmorra. O vampiro senhor fica muito impressionado com as habilidades de dedução da Lucky. Ele diz que a Lucky não é tão burra, então ela se qualifica para ser sua serva. Ele agradece a Saya por trazer um humano, mas ela não entende por quê. O vampiro aponta que seu encanto vampírico não funciona em uma mera besta. No entanto, ele pode usá-lo para transformar um humano em seu servo.
Ele usa sua habilidade de encanto e a Seiya desesperadamente diz para Lucky fugir. O vampiro declara que é tarde demais e nosso herói cai sob seu feitiço. Ele comanda a Lucky para vir até ele e a Lucky obedece. A Seiya fica horrorizada ao perceber que a culpa é inteiramente dela. O vampiro então lhe dá a opção de ter sua vida tirada por ele ou por Lucky. Ele ri como um maníaco maligno, mas todos ficam chocados quando a Lucky o soca bem na cara. O vampiro não consegue entender por que seu feitiço não funcionou, então a Lucky explica que ele tem alta resistência a debuffs mentais. O vampiro diz que isso deveria ser impossível, mas a Lucky se pergunta se ele é realmente um vampiro menor que se convenceu de que é um Lorde Vampiro. A Seiya não acredita no que está vendo porque a Lucky está realmente cutucando o urso. O vampiro senhor se sente insultado, então ele ataca nosso herói, mas a Lucky o manda voando. A Lucky continua provocando ele sobre ser um vampiro menor, então a besta tenta se vingar. Ele usa seu poder sombrio e diz pra Lucky que ela vai se arrepender do dia em que o zombou. A escuridão persegue a Lucky, mas ela espanta a Seiya quando usa um círculo mágico de alto nível. Ele bloqueia o ataque do vampiro, e a Lucky o segue usando um feitiço de super velocidade. Ela fecha a distância pro oponente, então usa toque drenante. Ela diz pro vampiro menor que ele é bom em absorver força vital, mas não em tê-la tirada. Eventualmente, a Lucky drena toda a vida do vampiro, e o vampiro só consegue se perguntar quem é esse cara. A Lucky simplesmente se apresenta como Loki, o aventureiro eficiente. O vampiro aceita a derrota, mas diz pra Loki não esquecer que ele provocou sua ira. Ele avisa que nosso herói nunca mais terá uma noite pacífica. Ele se prepara para escapar se transformando em morcegos, mas a Ciri entra para detê-lo. Ela usa a espada de Lux e o corta ao meio. O vampiro não entende por que não consegue regenerar, e se desintegra. Ele tenta fazer uma última ameaça sobre o medalhão, mas sua vida chega ao fim. A Seiya devolve a espada para Lucky e aponta que a lâmina é muito afiada. Ela também sentiu algum tipo de poder subir dentro dela quando cortou o vampiro. A Lucky diz a ela que ela só imaginou porque ela sabe que não pode dizer a ela que é uma espada de rei demônio. A Seiya então empurra a poeira do vampiro e encontra o que procurava. É um medalhão amaldiçoado encontrado dentro dos corpos de lordes vampiros especiais. Ela explica que quando um vampiro senhor com um desses dentro suga sangue ou tira uma vida, uma maldição se acumula no medalhão. A Lucky pensa que isso não existia 10 anos atrás e se pergunta se é uma nova moda entre os vampiros. O vampiro acaba ainda vivo e declara que derrotá-lo não trará paz. Ele avisa que o poder do medalhão logo abrirá um portal para a fenda dimensional. Assim que o portal se abrir, incontáveis demônios surgirão e invadirão este mundo, e da outra dimensão virão os deuses sombrios. Loki pensa em como a fenda dimensional é o lugar onde ele lutou por 10 anos seguidos. Ele explica para nós que os humanos não sabem como abrir um portal para lá desse lado. Há uma década, eles lutaram contra o Rei Demônio do lado deles. Quando ele fugiu para a fenda dimensional, Lucky e os outros pularam antes que o portal se fechasse. Os portais geralmente são apenas de saída, e é por isso que Eric e Goron não puderam ajudá-lo depois que saíram. O vampiro manda nossos heróis viverem aterrorizados até a chegada dos deuses sombrios. Muitos senhores vampiros serão atraídos pelo seu medalhão, e um deles acabará por pegá-lo. Lucky já ouviu o suficiente, então ele simplesmente corta o medalhão ao meio. O vampiro fica horrorizado ao ver que Lucky está absorvendo a maldição com sua espada. Lucky declara que, mesmo que um portal dimensional se abra, nenhum demônio virá. O vampiro só pode se perguntar por quê, então Lucky revela que é porque ele já os derrotou a todos. O vampiro fica apavorado ao perceber que a espada que Lucky está segurando é a espada do Rei Demônio. Ele finalmente nota que Lucky é o lendário sábio, mas antes que possa dizer em voz alta, Lucky acaba com sua vida. Seiya junta as peças e se pergunta se nosso herói é realmente o grande sábio Lucky. Lucky não responde, apenas muda de assunto. Ele se desculpa por cortar o medalhão, mas Seiya diz que tudo bem. Ariel e Genny provavelmente estão preocupados com eles, então Lucky diz que eles deveriam voltar. Seiya se pergunta se seus amigos estão realmente bem, e ele a garante que sim, porque são aventureiros de rank F muito bons. Seiya revela que ela apenas o enganou porque o chamou de sorte, e ele ainda respondeu. Ela exige saber se ele é realmente o grande sábio, e nosso herói não pode mais esconder. Ele diz a ela que é um segredo e ela promete guardá-lo com sua vida. Quando eles retornam à guilda de aventureiros, todos ficam chocados ao ver a montanha de gemas de Goblin que nossos heróis coletaram. A recepcionista só pode se perguntar como eles conseguiram tantas, então nossos heróis explicam que o bando era maior do que o esperado. Além disso, Seiya, a aventureira de rank B, estava lá para ajudá-los a exterminar todos os monstros. Depois Lucky se pergunta por que Ariel e Ginny estão se curvando diante da estátua do grande sábio. Eles explicam que estão agradecendo a Lucky, e dizem que ele também deveria. A proteção de Lucky foi parte do motivo pelo qual eles completaram o trabalho com segurança. Lucky se sente incrivelmente sem jeito, e Seiya não consegue deixar de rir. Todos se separam, e esperam poder se reunir novamente em breve. Seiya então agradece a Lucky por sua ajuda, pois agora ela pode redimir a honra de sua tribo.
Lucky gostaria que ela compartilhasse as informações sobre vampiros que sua tribo descobre, e ela concorda. Ele então declara que não pode deixar a paz que defenderam nos últimos 10 anos simplesmente se desfazer. Lucky faz uma pose heróica e Saya diz que ele realmente se parece com sua estátua. Lucky não acha nada disso e é realmente embaraçoso. Saya então diz que gostaria que Lucky fizesse algo, já que ele está tão perto de Goron. Ela quer que ele alerte Goron para ficar atento aos senhores vampiros. Ela relatou ao Guilda, mas eles ainda precisam verificar tudo. Quando chegar ao mestre da guilda, pode ser tarde demais. Lucky entende o perigo, então ele concorda. Jess dá a Lucky metade do medalhão porque ela só precisa de uma metade. Também servirá como prova quando Lucky explicar as coisas para Goron. Lucky aceita e Saya volta para sua aldeia. Lucky então vai ver Goron, que está muito chateado. Ele aponta que Lucky disse que sairia por um tempo, mas ele ficou fora por 3 dias inteiros. Ele diz a Lucky que se ele for ficar fora até tarde, ele deveria avisá-lo primeiro. Lucky não acredita no que está ouvindo e se pergunta se Goron é sua mãe. Ele então mostra a Goron o medalhão e avisa que eles podem estar em apuros. Lucky conta tudo o que aconteceu, e Goron fica muito sério. Acontece que todos os demônios, e até o Senhor Demônio, eram apenas uma vanguarda para os deuses sombrios. Goron quer que uma agência especializada investigue o medalhão, então Lucky o empresta a ele. Eles só podem se perguntar do que é feito, porque parece ouro, mas não é. Também não é Mithril, e Goron se surpreende que Lucky não consiga dizer do que é feito, já que ele é um feiticeiro. Lucky diz que a única pessoa que tem chance de descobrir pode ser um alquimista. Lucky vai dormir e Goron agradece por proteger os aventureiros novatos. Lucky diz que não foi nada e ele sai. Na porta, Lucky se surpreende ao encontrar uma garota. Goran diz que o nome dela é Celis, mas ela simplesmente sai furiosa. Goran explica que ela é sua filha e que ela está prestes a completar 15 anos. Lucky se pergunta se ela tem algum problema com ele, mas Goran explica que se sua filha está na verdade evitando-o. A razão é que ele era contra o desejo dela de se tornar uma aventureira. Ele admite que ela tem potencial de rank B, mas ela ainda é uma criança. Ela carece da perspicácia e do cansaço que um aventureiro precisa. Lucky aponta que você tem que conseguir isso com experiência, mas Goron não é o único tomador de decisões. Ele diz que precisa obter a opinião de sua esposa, mas ela está em uma viagem para um país vizinho. Antes de Lucky sair, Goron diz que precisa de um favor. No dia seguinte, Lucky observa Celis treinar do lado de fora. Ele diz que ela definitivamente herdou o talento de seu pai. Ele então pensa no favor que Goran lhe pediu. Ele explicou que quando Celis completar 15 anos, ela não precisará da permissão dos pais para se registrar como aventureira. A esse ritmo, ela provavelmente começará a se aventurar contra a vontade dele. Quando chegar a hora, Goran quer que Lucky fique de olho nela casualmente. Lucky não pôde dizer não, mas ele não está ansioso para fazer isso. Nesse momento, ele percebe que Celis está olhando para ele com raiva. Um pouco depois, Lucky devora sua comida, e Celis chega para encontrá-lo. Ela olha furiosamente para nosso herói mais uma vez, e ele se pergunta se ela precisa de algo. Ela vai direto e acusa Lucky de ser filho ilegítimo de seu pai. Lucky não pode acreditar que Celis o acusou de ser filho ilegítimo de Goron. Ele diz a ela que ela não poderia estar mais errada, mas Celis apenas o chama de mentiroso. Lucky se pergunta como ela teve essa ideia, então Celis explica sua simples dedução. Ela revela que há 3 pistas que a levaram a essa conclusão chocante. Primeiro, Goran esperou até que sua mãe estivesse fora para deixar Lucky entrar em casa. Segundo, Goran parece verdadeiramente encantado desde que Lucky apareceu aqui. Terceiro, Goran estava realmente preocupado enquanto Lucky estava fora por 3 dias. Se ele chama seu pai de tolo, e Lucky pode sentir a pressão aumentando em sua família. Parece que a família de Goran está à beira do colapso por causa desse mal-entendido. O servo de Celis está olhando para Lucky com um olhar sujo, como se estivesse dizendo para ele fazer algo. Lucky explica que Goran estava apenas preocupado com um amigo que lutou à distância por 10 anos. Celos diz que isso não faz sentido, então Lucky tenta novamente. Ele revela que é um dos amigos aventureiros de Goron, e que ele é muito mais velho do que aparenta. Lucky tem certeza de que ela deve entender agora, mas Celis chega a uma nova conclusão. Ela declara que Lucky deve ser seu irmão mais velho, em vez de seu mais novo. Lucky insiste que ela entendeu tudo errado, mas ela continua fazendo acusações. Ela diz a Lucky que ele pode chamá-la de irmã mais velha, então isso não deixa outra opção para nosso herói. Ele mostra a ela seu cartão de aventureiro e aponta que não tem o nome da família dela em lugar nenhum. Em vez de entender o que ele está tentando dizer, ela apenas assume que seu pai não o reconhece. Ela diz a Lucky para não se preocupar e o garante que sua irmã mais velha cuidará disso. Ela vai fazer Goron reconhecê-lo e diz que ninguém pode impedi-la. Celis sabe que a verdade pode deixar sua mãe com raiva, mas ela tem que dar uma lição em seu pai. Lucky entra em pânico porque a família de Goran parece condenada ao colapso. Ele tenta dizer algo para Celis, mas ela o lembra de se dirigir a ela como sua querida irmã. Lucky faz exatamente isso e se pergunta se ela pode guardar um segredo. Celis diz que pode e o servo sai da sala. Lucky remove o feitiço de mascaramento de sua licença de guilda e mostra a ela a verdade. Celis lê o nome Luklok Franzen e fica chocada ao ver que ele é na verdade Rank S.
Luck fica aliviado porque isso finalmente deve servir como prova. Celos lista todos os seus títulos como Grande Sábio, Salvador e Supremo Feiticeiro, Arquiduque Licloc Franzen. Ela não consegue acreditar, então Luck explica que ele acabou de retornar da fenda dimensional. Celes leva um momento para processar tudo isso e chega a outra conclusão ridícula. Ela agora acredita que o Grande Sábio Luck é seu irmão mais novo. Celes diz que sempre achou que a estátua de São Luck parecia um pouco com Goron. Ela tem mais certeza do que nunca de que é porque eles são pai e filho. Luke grita que essa estátua não se parece nada com Goron. Ela diz que eles eram irmãos o tempo todo, mas Luke continua negando. Eles vão e voltam assim por um tempo até que Luke perde a paciência. Ele exige que ela realmente o ouça, e a verdade finalmente clica. Celes se desculpa com o grande São Luck, e ele a lembra que é oficialmente um segredo. Luck então diz a ela que ela realmente se empolga demais depois de se convencer sobre as coisas. Luck finalmente entende por que Goron é contra ela se tornar uma aventureira. Por outro lado, o fato de ela se apegar às suas crenças significa que ela tem uma forte vontade. Luck decide perguntar a Salo se ela quer acompanhá-lo por um tempo. Ele a convida para fazer um trabalho de guilda que não seja muito difícil para um iniciante. Mais tarde, como Goran temia, Luck descobriu na guilda que Celes já havia se registrado como aventureira por conta própria. Se Luck não a tivesse levado com ele, ela provavelmente teria ido fazer algum trabalho de qualquer maneira. Enquanto eles embarcam em sua jornada, Luck pode dizer que ela queria se aventurar no mundo exterior em seus próprios termos. Eles fazem uma pequena pausa em um lago para recuperar as energias, e então continuam seu caminho. Celes eventualmente fala com um local e coleta algumas informações. Ela soube que, assim como dizia a descrição, feras míticas foram avistadas nesta área. Há um Cerberus, uma Hidra, uma Quimera, um Ciclope e até um dragão gigante. Apesar de tudo isso, não houve vítimas humanas. Luck acha isso muito estranho porque um dragão não seria tão gentil com humanos. Além disso, se todas essas criaturas míticas estiverem realmente envolvidas, não há como isso ser apenas um trabalho de rank E. Celes se pergunta o que isso pode significar, porque essas feras míticas estão tão perto da capital. Luck explica que a guilda deve ter decidido que essas feras não existem de verdade. Celes não entende, então Luck diz a ela para pensar sobre isso. Celes se pergunta que tipo de feras não existem, mas foram avistadas. Ela percebe que esses monstros devem ser todas ilusões, e Luck diz que ela está correta. Eles avançam e eventualmente chegam ao local dos relatos de testemunhas oculares. Nesse momento, um dragão gigante aparece diante deles. Celes entra em pânico, perguntando-se se isso é realmente uma ilusão, porque está ficando muito quente por aqui. Luck confirma, porque ele não sente a massa que um dragão real teria. Também não tem o calor de uma criatura viva, mas ele admite que é altamente preciso para uma ilusão. Luck diz a aterrorizada Celes para ir lutar contra ele, então ela avança para a batalha. Ela corre pelas costas do dragão e sobe aos céus. Ela tenta atacar a fera várias vezes, mas não consegue causar nenhum dano. Luck analisa seu desempenho e fica satisfeito com o que vê. Mesmo sem o viés parental de Goron, as habilidades de Celes como guerreira a colocam no rank B. Ainda assim, Luck não consegue superar o quão chocantemente precisa essa ilusão é. Ele diz que isso vai muito além de alguém simplesmente mostrar a eles um fantasma. O dragão é na verdade uma massa gigante de mana, o que explica tudo. Essa é a razão pela qual a espada de Celes o atinge, e os golpes parecem sólidos. Luck tem certeza de que essa coisa está sendo conjurada, e Celes está totalmente enganada, acreditando que é real. O dragão libera um ataque de fogo e Celes é consumida por ele. Luck finalmente decide que é sua deixa para fazer algo. Ele usa suas habilidades de flutuar e super velocidade para fechar a distância entre ele e o dragão. Ele então usa sua habilidade de aprendizado para roubar qualquer tipo de magia de ilusão que esteja criando este dragão. Luck então recua e prepara seu próximo feitiço. É toque de dreno, então ele consome a mana do dragão até que ela desapareça completamente. Celes continua se debatendo, pensando que está sendo queimada viva. Sorte diz que ela pode parar, e ela não acredita que não se queimou. Sorte tem que lembrá-la que ela estava lutando contra uma ilusão. Ele explica que lutar contra uma ilusão de frente é uma batalha perdida, e Celeste deseja que ele tivesse dito isso antes. Ela então se pergunta o que se deve fazer contra ilusões se não se pode lutar contra elas. Sorte diz que você tem que encontrar o Conjurador e derrotá-lo em vez disso. Se você não conseguir descobrir onde ele está, é melhor fugir. Salus acha que fugir seria chato, mas Sorte aponta que é melhor do que perder a vida. Sorte então diz ao ilusionista para sair do esconderijo porque ele sabe que eles estão ouvindo. Ele declara que eles podem conversar sobre isso, já que o ilusionista não machucou nenhum aldeão. Lux diz que sabe que o Conjurador deve ter algum motivo para tentar afastar as pessoas. Ele explica que eles estão aqui a pedido da guilda, então eles têm que investigar se o ilusionista gosta disso ou não. Uma voz feminina finalmente responde, e ela diz que há algo que ela tem que proteger. Sorte pergunta se o que ela está tentando proteger tem que ficar aqui, então a voz diz que movê-lo não é fácil. Sorte entende, então ele diz que eles podem simplesmente dizer à guilda que falharam no trabalho. Ele não se importaria de falhar, mas Celes entra em pânico absoluto.
Ela diz que não quer ter uma falha em seu primeiro trabalho. Sorte diz a ela que não será tão ruim, e ela só pode imaginar o que dirá ao pai. Sorte volta ao assunto e explica a situação ao ilusionista. Ele diz que se eles falharem neste trabalho, então outros aventureiros aparecerão em seu lugar. Ele avisa que esses aventureiros podem ser do tipo que força o ilusionista a revelar seu segredo. Eles podem até atacá-la, então Sorte gostaria de evitar isso. A voz concorda com ele, então ela finalmente se revela. Se ela vê os chifres dela, e ela fica chocada ao perceber que ela é um demônio. A garota esconde os chifres, mas fica chocada quando Sorte elogia sua ilusão. Ele também diz que ela mascara sua presença impecavelmente. Ele está realmente impressionado, e a garota agradece pelo elogio. Sorte se apresenta e Celes, então a garota revela que seu nome é Lucera. Celes se pergunta por que Sorte está sendo tão legal com ela, porque demônios são conhecidos por serem seres malignos. Sorte explica que isso é apenas um equívoco. Demônios são magos e lutadores poderosos, mas não são guerreiros. Sorte diz que gostaria de saber o que Lucera está tentando proteger. Ela diz aos nossos heróis para segui-la, então eles vão para a floresta. No caminho, Sorte só pode se perguntar por que Lucera decidiu confiar nele. Ela aponta que sua ilusão não funcionou em Sorte, o que significa que ele deve ser um feiticeiro mais forte do que ela. Apesar disso, ele não tentou descobrir seu segredo à força. Foi isso que a fez perceber que podia confiar nele. Eventualmente, eles chegam a uma ruína de tempos antigos. Lyzera os leva para dentro e diz a alguém chamado Gerberga que ela retornou. Sorte fica chocado quando vê com quem ela está falando, e Celes aponta que é um frango. Lucera se ofende muito com isso porque Gerberga, a Seraphile, não é um frango. Celes tem certeza de que é, mas isso só ofende mais Lucera. Sorte o acalma e diz que gostaria de saber mais sobre Gerberga. Lucera explica que ele é um Seraphile, que é um frango com poderes divinos. Ela diz que ela estava certa, pois ela o chama de frango repetidamente e a raiva dentro de Lucera começa a crescer. Lucera interrompe novamente, pois gostaria de saber mais sobre os poderes divinos. Lacerra explica que o Serafal que sua tribo adora é também um ancestral de Gerberga. Disse que despertou o mundo inteiro com seu canto. Aquele canto traçou a linha entre a noite e o dia, tornando a fronteira entre os mundos clara. É por isso que também pode impedir que coisas vão ou venham de outras dimensões. Sorte percebe que isso significa que provavelmente pode fechar a entrada para uma fenda dimensional. Ele então pensa no aviso que o vampiro lhe deu. Ele disse que uma vez que o portal se abrisse, incontáveis demônios invadiriam o mundo. Depois deles viriam os deuses sombrios de outras dimensões. Sorte descobre que Gerberga está sendo alvo dos vampiros. Lyzera continua revelando que sua tribo foi subitamente atacada por um enxame de vampiros. Foi um massacre terrível, e ela foi a única sobrevivente. O chefe confiou Gerberta a ela, e ela fez seu caminho para essas ruínas. Sorte pergunta por que ela escolheu este lugar, então ela explica que é um templo antigo. O chefe lhe disse que tem uma barreira que repele vampiros. Celes assume que eles não foram atacados aqui, mas esse não é o caso. Lycera revela que eles foram atacados repetidamente. Eles estão em perigo constante, e eles têm que confiar em suas ilusões. Nesse exato momento, Lux diz que eles deveriam ir com eles para a capital real. Ele revela que na verdade não há uma barreira cercando este lugar, então eles estão em perigo. É por isso que nosso herói declara que protegerá Gerberga. Ele diz que a espada do Rei Demônio está aqui na frente deles por um único motivo, e é porque ele derrotou o próprio Rei dos Demônios. Lacerra fica chocada porque isso significa que ele é o grande Santo Luke. Ela não consegue acreditar que ele sobreviveu contra os demônios, e ela fica chocada quando Luke se ajoelha na frente dela. Ele então jura que guardará Gerberga, o Serafol, com sua vida. Ele aponta que o pássaro tem o único poder que salvará o mundo. Lacerra fez um bom trabalho em protegê-lo até agora. Selaka agradece sua tribo em nome de todos. Lacerra fica muito emocionada porque ela fez tudo isso por sua tribo. Ela não consegue acreditar que o Serafol que todos eles protegeram salvará o mundo. Além disso, o grande Santo Luke acabou de agradecê-la, e nada poderia deixá-la mais orgulhosa. Lucera volta com nossos heróis, mas Celes aponta que Luke é um parasita em sua casa. Ela não tem certeza se Goron vai deixar Sorte ter um animal de estimação, mas Lucera tem que apontar que Gerberga não é um animal de estimação. Nesse exato momento, Sorte tem que empurrar Lucera para a segurança enquanto um vampiro os ataca. Sorte manda esse cara voando, mas ele tem amigos. Eles exigem saber quem é nosso herói, mas Sorte se recusa a dar seu nome a vampiros inferiores. Eles não gostam de ser ridicularizados, então eles usam aprimoramento para se tornarem mais fortes. Sorte percebe que eles estão aqui por Gerberga, então ele decide que eles podem deixar um deles escapar. Ele usa um feitiço chamado Flecha Mágica, e com um estalar de dedos, ele chove flechas sobre os vampiros. Ele segue com um feitiço de fogo, e os vampiros gritam de agonia. Eles são apagados da face da terra, mas um deles tenta escapar. Felizmente, Gerberga cuida disso usando seu canto. É tão alto que desintegra o vampiro, e o vampiro percebe que o Serafal não permitirá que ninguém escape. A vida do vampiro acabou, e todos celebram. Celes fica chocada, e Luke se pergunta se esse é realmente o poder do Serafal. Lacerra confirma que é, e ela explica que quando o vampiro se transformou, Gerberga traçou um limite.
Ela declara que diante do poder do Serafall, nada é permitido existir em meio à transformação. É por isso que quando o vampiro tentou se transformar, ele virou cinzas. Celes se pergunta se eles realmente precisam fugir dos vampiros quando Gaburga tem poderes tão incríveis. Lucera explica que seu poder só funciona quando eles se transformam, então eles são vulneráveis o resto do tempo. Celis ainda diz que o frango é incrível, e eles vão para casa. Quando chegam, eles encontram Saya. Ela estava esperando por Sorte porque ela voltou de sua aldeia. Celis pergunta quem ela é, então Sorte explica que Saya é uma aventureira de rank B. Saya diz olá, e Celis se apresenta como aprendiz de Sorte. Nesse exato momento, Saya sussurra para Lux aqui que ela tem algo urgente para lhe dizer, então eles entram. Lá, ela revela a Sorte que os vampiros estão tramando algo muito grande. Ela também soube que há um alto senhor vampiro liderando todos eles. Este é um rei dos reis que controla todos os senhores vampiros. Saya explica que seu clã está fazendo tudo o que pode para expor o plano do Alto Senhor e pará-lo. Sorte sabe que não será fácil porque o Alto Senhor é um monstro com habilidades iguais às de um demônio. Infelizmente, o pai de Saya não se recuperou totalmente após ser atacado por um vampiro. Sua tribo votou para atacar os vampiros, então Saya teme que sua tribo seja aniquilada. É por isso que ela quer que Sorte os ajude a derrotar o Alto Senhor. No entanto, ela revela que há algo muito mais importante que ela precisa fazer primeiro. Ela revela que os vampiros estão freneticamente procurando por um certo frango. Ela diz que eles devem encontrar esse frango a todo custo e mantê-lo seguro. Sorte faz uma careta, então Sai fica imediatamente envergonhada por pedir algo tão bobo. Ela explica que este frango supostamente pode fechar portais dimensionais e defender contra transformações de vampiros. Sorte está apenas fazendo essa cara porque ele percebe que ela está falando sobre Gerberga. Saya tem certeza de que Sorte não acredita nela, mas ele revela que já conheceu o frango. Ele abre a porta para pegar Celis espionando, e Lursaros diz que ela disse a ela para não fazer isso. Celis pede desculpas a Sorte e Saya, mas Saya apenas diz a ela para não contar a ninguém sobre o que ela ouviu. Sorte então apresenta Sai a exaltado Gerberga, o Serafall que a tribo de Sai está procurando. Sai não consegue acreditar que Sorte já o encontrou, e Sorte explica que foi apenas por coincidência. Sorte diz que viu em primeira mão como Gerberga pode transformar um vampiro em pó, o que significa que a lenda deve ser verdadeira. Como o frango está seguro, tudo o que resta para eles fazerem é destruir o Alto Senhor. Saya mostra a eles a área onde os vampiros podem estar, e Sorte gostaria que eles pudessem restringir um pouco. Saya aponta que é difícil obter informações porque a área está infestada de vampiros. Celis está muito animada porque ela não pode esperar para lutar contra os vampiros com Sorte. Infelizmente, Sorte revela que ele não a levará porque esta missão é muito perigosa. Ele só está permitindo que Saya venha porque ela é rank B, e ela tem que ir nesta caçada por causa das leis de sua tribo. Mais importante, Luke quer que Alice fique aqui para que ela possa proteger Gerberga. Ele aponta que eles não podem levar o frango diretamente para o reduto daqueles que o caçam. No entanto, também pode ser perigoso deixá-lo sozinho, pois há o risco de os vampiros atacarem. A capital tem uma barreira que deve manter os vampiros fora, mas isso não será suficiente. Eles ainda precisam de um aventureiro excepcional para atuar como guarda-costas. Quando Sorte coloca dessa forma, Celos diz que é uma honra ser essa aventureira excepcional. Jess e Celos ouvem a carruagem de seu pai chegando do lado de fora, então ela vai buscá-lo. Gora entra por outra porta, e ele agradece a Sorte por cuidar de Celis. Sorte a elogia por ser uma guerreira excepcional, e Gora não poderia estar mais feliz em ouvi-lo elogiar sua filha. Celis retorna, e Goran a parabeniza por completar seu primeiro trabalho. Celis fica muito emocionada ao pedir desculpas ao pai, e ele fica muito preocupado. Ela diz que sente muito por ter dado uma atitude a ele, mas Goran simplesmente não quer que ela chore. Ele diz que tá tudo bem, e ele assume que ela estava apenas com raiva dele porque ele era contra ela se tornar uma aventureira. Celis revela que não é por isso. A razão pela qual ela ficou chateada foi porque ela pensou que Goran tinha um filho ilegítimo. Ela explica que pensou que Sorte era seu irmão mais novo, e Goran quase engasga com sua bebida. Goran se pergunta se Celos causou problemas para nosso herói, mas ela apenas muda de assunto e sai. Goran pede desculpas imediatamente à Sorte e implora para que ele dê uma chance a Celos. Ele diz que não tinha ideia de que ela era um desastre, e ele não sabe de onde ela tira isso. Sorte tem certeza de que ela tira isso de Goran, porque ele costumava tirar conclusões precipitadas o tempo todo. Goran diz que teme que um homem mau possa tentar enganar Celis um dia, então ele começa a se perguntar se deveria impedi-la de se aventurar novamente. Sorte tem certeza de que ela ficará bem, e ele promete ficar de olho nela. Ele diz que a impedirá de enlouquecer, e Goran não poderia ser mais grato. Celis retorna ao quarto, e ela se pergunta o que diabos está acontecendo. Ela tira mais conclusões precipitadas, e ela sai imediatamente. Um tempo depois, nosso herói está exausto depois de ter que resolver tudo. Celis começa a pedir desculpas, mas Sorte não quer mais mal-entendidos. Ele diz que eles precisam contar a Goran sobre os vampiros.
Goron fica chocado quando Sorte lhe diz que eles estão tramando algo, e que estão sendo liderados por um alto senhor. Sorte explica que eles precisam proteger sua arma secreta, Gerberga, enquanto atacam o Reduto Vampiro e o Alto Senhor. Coran se pergunta se eles podem pedir ajuda a Gerberga por ser tão poderoso. Lysera tem que explicar que o poder de Gerberga só funciona quando os vampiros se transformam. Luck também aponta que seria muito difícil proteger Gerberga lutando. Nesse exato momento, Sai se lembra de outra parte da lenda. Se o Alto Lorde beber o sangue da Serafol, a maldição se acumulará tão rápido em seu medalhão que uma porta dimensional se abrirá ali mesmo. Essa é uma notícia aterrorizante, e parece que Gerberga nem sabia disso. Saya continua explicando que a maldição surge da profanação da vida. Quanto mais sagrado for aquele que está sendo profanado, mais maldição ele pode acumular. Luck apenas diz que isso é mais um motivo para eles não levarem a sua burga para perto da batalha. Nesse momento, Goran se pergunta se eles podem pedir ajuda a Eric. Se o pássaro for realmente divino, a família real não terá problemas em protegê-lo. Todos dizem que é uma ótima ideia, especialmente porque o rei costumava ser um herói. Está decidido, então Goran envia um mensageiro ao palácio imediatamente. Um tempo depois, nossos heróis são convocados por Eric. Luck não pode deixar de notar a pouca idade da equipe, então Goran explica que são aprendizes. Ele diz que Luck ficaria surpresão com a quantidade de aprendizes que Eric tem. Ele tem cavaleiros aprendizes, criadas aprendizes e até chefes aprendizes. São cerca de 2.000 deles, e Luck se pergunta se não é demais. Goran explica que Eric criou essa política de bem-estar. Ele faz aprendizes dos filhos segundos e terceiros da nobreza pobre. Ele também acolhe filhos de cavaleiros que faleceram após lutar na guerra contra o Rei Demônio. Isso porque o treinamento no Palácio Real os tornaria muito mais empregáveis no futuro. Isso é incrivelmente generoso, então Luck diz que Eric é um ótimo rei. Nesse momento, Eric chega e apresenta suas filhas a Luck. Luck explica que é amigo dos pais delas, mas elas já sabem tudo sobre o grande santo Luck. Elas são fãs enormes e pedem para ele autografar o livro ilustrado sobre ele. Sai explica que toda criança neste reino cresceu ouvindo histórias sobre Luck. Celes acrescenta que todas as crianças o admiram como um herói, e Luck não consegue acreditar. Gerberga também lê o livro dele, e Luck não acredita que até um deus é fã dele. As filhas de Eric vão fazer carinho em Gerberga e não acreditam em como ele é macio. Coran diz a Salas para ir brincar com as princesas, então elas vão para outro quarto com Gerberga. Eric então se desculpa com Luck por toda a confusão. Ele explica que não podia perder a chance de apresentar suas filhas a ele. Luck não entende por quê, e Eric explica por que isso é tão importante. Graças a Luck ter contido as forças demoníacas 10 anos atrás, Eric foi abençoado com suas 2 filhas. Elas são a luz da vida dele, e ele deve tudo a Luck. Goron sente o mesmo, já que pôde ver seus crescer por causa do que Luck fez. Eric revela que elas não são as únicas. Todos neste reino são gratos pelo que Luck fez. Luck fica lisonjeado, mas aponta que fazer um livro ilustrado sobre ele ainda é demais. Eric revela que há até uma peça sobre ele, e os espetáculos estão sempre lotados. Enquanto isso, as meninas chegam ao outro quarto, mas vemos que a criada tem más intenções. De volta com nosso herói, ele atualiza Eric sobre o que está acontecendo. Eric diz que os vampiros têm estado bem ativos ultimamente, e isso explica o porquê. Luck então diz que, aconteça o que acontecer, eles devem proteger o sangue da Serafol. Eric declara que o Palácio Real garantirá a segurança de Lysera e da Serafol. Luck fica feliz porque isso os deixa livres para lutar contra o Alto Lorde. Goron se pergunta como eles planejam fazer isso, então Luck explica sua ideia. Primeiro, ele e Saya reunirão alguns caçadores de feras, depois simplesmente avançarão. Os outros ficam chocados ao ouvir o quão simples é o plano dele, mas há mais. Ele diz que ele e Saya distrairão um enxame de lordes. Assim que um caminho para o Alto Lorde se abrir, eles enviarão uma esquadra de ataque de feras. Goron se pergunta se Luck não está invertendo as coisas, já que ele deveria ser quem luta contra o Alto Lorde. Luck não tem tanta certeza sobre isso, porque ele achou que enfrentar vários lordes seria a parte mais difícil. Saya concorda com Goron e diz que as feras deveriam ser capazes de lidar com os lordes. Mais importante, ela acha que Luck é o único que pode derrotar o Alto Lorde. Goron teme que muitas feras morram, mas Seiya declara que elas já aceitaram isso. As feras acreditam que é 100 vezes melhor perder suas vidas do que deixar o Alto Lorde escapar. No outro quarto, Solis observa as crianças brincando. Ela pensa em como Luck disse a ela que precisava de um aventureiro excepcional para proteger Gerberga. Ela assume que ele estava apenas tentando convencê-la a ser babá, e ela percebe que ainda não é confiável. Ela ainda é Rank F e inútil em combate. Ela tem se chamado de aprendiz de Lux, mas em seu nível, ela apenas atrapalharia. Nesse momento, as meninas notam algo brilhando e se perguntam o que é. Acontece que é algum tipo de feitiço sombrio, então Celes diz às meninas para correrem. Infelizmente, a porta está trancada e elas não conseguem escapar. Enquanto isso, Goran diz que gostaria de oferecer ajuda da Guilda dos Aventureiros, mas aponta que vampiros usam um encanto vampírico. As feras são resistentes ao encanto, mas os humanos não têm tanta sorte.
Goran tem certeza de que eles acabariam sendo encantados e forçados a lutar uns contra os outros. Eric diz o mesmo sobre seus cavaleiros e soldados. Sai aponta que humanos que foram transformados ao ter seu sangue sugado têm habilidades físicas aprimoradas, mas eles podem identificá-los imediatamente. No entanto, eles não conseguem dizer quando um humano foi encantado, então ela concorda com os rapazes. Perto dali, vemos que a criada foi encantada, e é ela quem prendeu as meninas. As coisas estão ficando muito ruins lá dentro, pois Celis percebe que esqueceu sua espada. Vampiros menores aparecem na frente delas, e Celis se pergunta se consegue vencê-los. Ela determina que não importa o que ela pense, porque ela não tem escolha a não ser lutar. Ela marca uma linha à sua frente e declara que não deixará os vampiros passarem. As meninas estão aterrorizadas, mas Celis diz para elas não se preocuparem. Ela jura manter as meninas e os serafos seguros, não importa o que. Os vampiros começam seu ataque, mas Celis consegue empurrar um deles para trás. Os outros dois tentam usar o encanto nela, então ela evita olhar nos olhos deles. Ela avança sem olhar e derruba o segundo vampiro. O último em pé corre para atacar as meninas, mas Celis as resgata bem a tempo. Desta vez os vampiros atacam em grupo, mas Celis começa a derrubá-los. Infelizmente sua arma é destruída, então ela só pode tentar proteger as meninas cobrindo-as. Suas vidas estão prestes a acabar, mas uma explosão empurra os vampiros para trás. Foi Luck, e ele diz a Celis que ela se saiu bem. Ele diz que é o que ele esperava de sua aprendiz, e Celis fica sem palavras. Luck se vira para o inimigo e declara que cuidará disso a partir de agora. Obrigado por assistir meu resumo. Certifique-se de curtir o vídeo.